Eu sou a Ana Paula, sou executiva do Congresso Back to the Future. Eu estou aqui com o Dr. Eurípides Barçanufo. Ele é médico gastroenterologista. Falei correto, doutor? Ele, a- Falou, falou. ele é cirurgião geral de formação. Hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo aqui sobre o que ele vai trazer para a gente no Congresso. Fiquem até o final, porque nós vamos ter perguntas e respostas assim super incríveis. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Estou sempre à disposição. Quando a doutora Clarissa chama, a gente tem que vir. Doutor, eu separei aqui, como eu faço atendimento do Congresso, a gente recebe sempre muitas perguntas, nós já divulgamos os palestrantes, os temas. Eu separei algumas perguntas que foram as que mais se repetiram, as principais. Eu vou te passando as perguntas e o doutor vai respondendo para o pessoal acompanhar com a gente o que eles vão ter lá no Congresso. Tá ótimo. Então, assim, o que despertou o seu interesse em relação entre o sistema redox e a microbiota intestinal? Então, atualmente eu atuo na parte de modulação intestinal. E o que eu tenho visto em meus pacientes é que grande parte deles tem a ver com o microambiente do sistema biológico dele. O que eu quero dizer com isso? Imagina que somos como se fosse um aquário e as nossas células são os peixes que estão dentro desse aquário. Se a gente tiver com esse aquário sujo, as nossas células vão estar dentro do ambiente tóxico. Então, a gente tem que trabalhar sempre visando melhorar esse aquário. Então, o aquário é o terreno biológico no qual nossas células estão inseridas. E a modulação intestinal nada mais é do que mecanismos para a gente limpar esse aquário da forma mais natural possível, com suplementos nutracêuticos, alimentos funcionais, para que, com o equilíbrio desse ecossistema, que é bem delicado, nós consigamos chegar na saúde, principalmente, né? E também na performance, porque a gente quer viver muito, mas quer viver muito com performance. E tudo isso passa pelo microambiente intestinal, tudo que está relacionado à saúde e doença. E esse é um microambiente no qual a questão do oxigênio, a questão da falta ou o excesso de oxigênio pode causar desequilíbrios. Então, me despertou o interesse dentro do tema, quando a doutora Clarissa entrou em contato, por essa questão de estudar o oxigênio nesse ambiente tão restrito que é o nosso intestino. Eu quero levantar literatura, já comecei a fazer isso, e tenho achado coisas muito interessantes que eu acho que vale a pena divulgar para o público como um todo. Nossa, essa parte de mostrar como um aquário sujo que precisa limpar é bom porque fica uma linguagem que todos nós conseguimos entender, né? Sim, essa Isso é questão do bom. terreno biológico isso é uma analogia que eu aprendi com a doutora Clarissa mesmo na pós-graduação. Eu sou aluno, eu sou formando da sexta turma, né? Então eu sou um dos pupilos dela aí. Como que o senhor descreveria a importância do sistema redox no microambiente intestinal? Vamos lá. Primeiro eu tenho que entender como que varia o oxigênio dentro do sistema intestinal. Na boca, nós temos um ambiente bastante aerófilo, que a gente fala. Então, vou ter bactérias que estão mais adaptadas a muito oxigênio. Então, qualquer variação disso vai variar as bactérias que ali estão e pode vir com saúde ou com doença. Então, é isso que a gente precisa ver. Quando essas bactérias vão descendo no nosso trato gastrointestinal,
à medida que vai passando pelo estômago, que é a primeira barreira de defesa, e vence esse estômago e chega no seu intestino delgado, ali o oxigênio começa a ficar cada vez mais escasso. E isso vai fazendo com que sobreviva apenas bactérias que conseguem viver sem uma quantidade excessiva de oxigênio. A gente fala aí que são os anaeróbios facultativos. Eles conseguem sobreviver com o uso de outras moléculas ali para fazer a produção da alimentação delas, né? Porque o oxigênio entra no nosso ciclo aí da cadeia respiratória para produzir nossa energia. Então, eles têm que se adaptar a tudo isso. Então, se eu tenho bactérias que antigamente não conseguiam viver nesse meio e através de processos evolutivos elas começam a dar vazão a essa necessidade biológica dela, elas começam a sobreviver a esse ambiente, eu vou ter um desequilíbrio nessa flora que é tão delicada, e aí vem o que a gente chama de disbiose, ou SIBO, que é o Small Intestinal Bowel Overgrowth, que nada mais é do que uma hiperproliferação de bactérias no intestino delgado. Então, o aumento dessas bactérias também vai resultar no maior consumo de alguns componentes ali que antes elas não iriam consumir e, mais uma vez, gerar desequilíbrio. Então, através dessa palestra, eu quero tentar mostrar como é que é esse ecossistema, como é que é esse equilíbrio tênue e se tem nutracêuticos, alimentos funcionais que a gente consegue fazer para que a gente dê poder para as boas bactérias, para que elas consigam manter o equilíbrio desse ecossistema. E completando só o raciocínio, no intestino grosso, depois da válvula ileocecal, nós temos ali bactérias anaeróbias. Então, elas têm que ficar ali mesmo. Se elas conseguem voltar para o delgado, mais uma vez, eu vou ter um desequilíbrio. E tudo isso a gente consegue medir com alguns marcadores para saber como é que está o grau desse desequilíbrio, que nada mais é do que o equilíbrio tênue do redox e da oxidação, que a doutora Clarissa e o doutor Eugênio tanto nos ensinam aí com todo carinho. E explica para a gente um pouquinho como que a microbiota intestinal ela influencia o equilíbrio redox no corpo humano. Pronto. Eu já falei um pouquinho disso, mas de qualquer forma, esses metabólitos que a bactéria joga na nossa luz intestinal, porque tem que entender que se eu estou com o sistema em equilíbrio, se vai para a minha luz intestinal, pode ser absorvido e o meu organismo ter que metabolizar aquilo ali. E muitas vezes aquilo é resultante de fermentação e não de oxidação. Então, acaba que entra no meu equilíbrio ácido-base do meu organismo, que ele é muito tênue, é uma linha muito tênue, e o meu organismo tem que manejar aquilo ali. Então, se eu estou com a microbiota desequilibrada, eu vou sobrecarregar o meu sistema redox para que ele tente fazer esse equilíbrio. E sobrecarrega meu sistema renal, que é um outro sistema que vai me ajudar a manter esse equilíbrio, meu sistema hormonal. Então, é uma reação em cadeia, que essas bactérias, se eu pender para o lado ruim, eu adoeço, se eu pender para o lado bom, também eu posso hiperoxidar, oxidar em excesso. Então, nem 8 nem 80, a gente tem que buscar esse meio termo e o sistema redox tem essa resiliência muito pequena que a gente tem que trabalhar com parâmetros bem curtos aí para manter a saúde do nosso paciente. Essa ia ser a minha próxima pergunta, que eu ia até perguntar quais eram os principais impactos, né? O senhor já até falou um pouquinho sobre isso, se quiser só reforçar mais um pouquinho. Sim, eu posso falar em termos de sintomas que o paciente pode sentir. Doutor, mas como é que eu sei que esse sistema está equilibrado ou desequilibrado? Tem vários questionários validados que eu consigo aplicar para o meu paciente. Nós que temos uma experiência clínica grande, nós
através desses questionários, a gente já consegue fazer o levantamento desse desequilíbrio, né? Mas, para aqueles que estão começando, existem alguns gases que eu consigo medir para saber se o paciente está com desequilíbrio nesse sistema, que é, por exemplo, acetato de metila, o H2, propriamente dito, que a medicina tradicional fala muito do H2, tem o sulfeto de hidrogênio e tem o metano, que são os outros gases que vai me mostrar se esse sistema redox do nosso sistema digestivo está em dia ou está precisando de ajuda. Tá? E de que maneira que esse estudo do sistema redox ele pode contribuir para novas abordagens terapêuticas na gastroenterologia? Sim, na busca dessa sintonia fina, né, às vezes tem pacientes que já foi em tantos outros colegas, que tem apenas um arsenal dentro da medicina tradicional e não consegue chegar nesse equilíbrio. Doutora Clarissa tem na clínica dela um aparelho em que você coloca o sangue do paciente ali e você consegue ver como é que está esse equilíbrio redox. Outros locais fazem isso através do teste expiratório, que esses gases que eu falei anteriormente podem ser medidos por alguns aparelhos específicos ali, que também vai me dar esse equilíbrio. E me dá curvas que eu consigo fazer cálculos, manejos com essas curvas para saber se meu paciente está chegando ou não nesse equilíbrio. Então, é uma medicina nova, né? Essa parte aí do sistema redox como um todo, da redoxoma, que o doutor, que a doutora Clarice ensina muito bem para a gente, mas que os médicos que hoje em dia estudar isso vão estar na vanguarda da medicina. E como que a modulação da microbiota ela pode afetar o sistema redox e, consequentemente, a saúde intestinal? Pronto. Esses metabólitos que acabam vindo do nosso intestino para o nosso sistema metabolizar, o nome disso hoje em dia é metabolômica. Então, através da metabolômica, eu consigo medir como é que está o grau dessa descompensação e, através de medidas de modulação intestinal, eu consigo fazer o equilíbrio tênue do sistema redox, que é um dos estresses, né, que o nosso organismo tem, é o estresse relacionado ao sistema redox, e que se eu consigo equilibrar esse estresse metabólico, o estresse hormonal e os demais estresses, a gente consegue modular de tabela, vamos falar assim. Porque a medicina tradicional tem uma visão muito linear, de que se eu influenciar A, que influencia B, que influencia C, e eu fizer alguma coisa aqui em B, eu vou influenciar só o A e só o C. Na medicina integrativa, a gente já enxerga como uma rede A que influencia B, C, D, E, e todos se influenciam. Se eu puxar uma linha dessa teia, eu tenho que tentar prever o que vai acontecer com o restante do sistema. É isso que é bonito, é a complexidade, é entender o corpo como uma complexidade e saber tatear essa complexidade de forma individual, por isso que não tem uma receita de bolo pronta que vai dar certo para todos os pacientes, para que a gente chegue nesse equilíbrio em conjunto. E as descobertas da... Compartilha com a gente um pouquinho as descobertas mais recentes, mais relevantes na pesquisa sobre o sistema redox e a microbiota. Isso eu estou fazendo o levantamento, mas o que eu quero apresentar mais nesse congresso é a relação do sistema redox com bactérias metanogênicas, bactérias sulfetogênicas e a questão do desequilíbrio, o desbalanço das bactérias correlacionando a doenças, e principalmente a doenças à distância, porque a maioria pensa que causa doenças só no intestino, esse desequilíbrio. Mas, na verdade, isso pode causar doenças até na tireoide, por exemplo. Aí, muita gente não faz esse link da tireoide
com as questões intestinais, e tudo passa pelaquela questão lá no começo do aquário, do terreno biológico. Então, eu quero mostrar esse lado da modulação intestinal, não vou dar muito spoiler para deixar o pessoal curioso aí para o congresso, né? Mas eu estou pesquisando literatura e vou levar umas coisas bem interessantes aí para vocês. Doutor, e os desafios atuais nessa pesquisa que o senhor já está começando a fazer sobre a interação entre os... Certo. Hoje em dia, né, a gente pensa na medicina integrativa de uma forma contrária à medicina tradicional. Isso aí é a visão da medicina tradicional a respeito de nós, da integrativa. Só que as coisas não são assim, né, e nós não chegamos dessa forma, e nós queremos, na verdade, fazer o vínculo, a ponte entre as duas medicinas, para que o maior beneficiário, né, é o paciente desse vínculo aí. Então, hoje em dia é muito difícil financiamento para pesquisas relacionadas a isso, né? Porque o retorno financeiro, as indústrias, grandes indústrias, sabem que desvendar esses mistérios acaba tirando o brilho de algumas de suas medicações que tiveram milhões de investimento. Então, a gente faz o trabalho de formiguinha, né? Então, esses congressos estão aí realmente para tirar um pouquinho as pessoas de dentro de uma caixinha, né? Eu lembro muito de um livro que chamava O Mundo de Sofia, na qual eles falavam, né, que o mundo é um grande coelho e aqueles que se diferenciam, aqueles que sobem no pelo do coelho para olhar o que tem fora do coelho. Então, a partir do momento que a gente mostra o que tem fora do coelho para os colegas da medicina, dificilmente você quer voltar lá para dentro do quentinho do pelo do coelho e não quer pesquisar, não quer aprofundar. Então, hoje eu sou professor universitário, além de tudo, dou aula em 2 faculdades, tenho meus alunos que estão ávidos por conhecimento, então eu coloco eles para pesquisar assuntos que eu acho interessante, principalmente na área de integrativa. Então, devagarinho, nós vamos mostrando essa medicina aí tão bonita e tão humanizada que é a medicina integrativa, né? E é o que a gente fala, né? Ainda é um 1%, né, doutor, que está procurando esse diferencial, que está indo atrás, que está fazendo a diferença. Nosso grupo ainda é pequeno, né? Mas o Congresso está aí para trazer mais pessoas para a nossa área, né? Eu tenho O ainda. Congresso, o Congresso, a questão da UASIM também, que é vinculada ao Congresso, né? Nossa associação internacional aí, e unir forças, né? Com pessoas igual a doutora Clarissa, que está aí dando sua cara a tapa, né? E não tem medo de enfrentar para fazer essa medicina chegar a mais pessoas. É isso que é o nosso objetivo em conjunto. Tanto que o nosso Congresso está chegando em São Paulo, né? Eu tenho Isso, mais uma pergunta, ainda tenho duas perguntas só para a gente finalizar o nosso bate-papo. Uma delas é justamente sobre o futuro, que é um pouquinho que o senhor estava falando agora, né? Como que o senhor vê o futuro das terapias que visam a regulação do sistema redox no tratamento das doenças gastrointestinais? eu vejo um futuro brilhante relacionado à união, tanto dos conhecimentos nossos de medicina tradicional quanto da integrativa, mas fundindo tudo isso com o Big Data e com a inteligência artificial. Então, hoje em dia, aquele que não está por dentro da inteligência artificial, ele vai ficar sem mercado. E aquelas pesquisas hoje em dia relacionadas a essa parte, elas crescem exponencialmente. Então, eu vejo essa vinculação, principalmente com
os grandes computadores e os big data e as inteligências artificiais, pegando dados que demoraríamos anos para colocar e ver padrões, isso está acontecendo em questão de minutos. Então, isso vai facilitar as pesquisas científicas e principalmente na área do redox, porque o redox, qualquer alteração muito pequena, são medidas em milimóis, são medidas muito pequenas que talvez para a mão humana é difícil de avaliar, mas unindo a inteligência artificial e a tudo isso que vem no futuro, eu acho que nós humanos vamos ser muito beneficiados dessa união. Não tem que ter medo do futuro, pelo contrário, nós temos que ter a inteligência artificial como nosso aliado para a busca da longevidade. E é justamente o que a gente está levando também, né? Porque estamos falando de inovação, tecnologia, coisas novas para a sua clínica, para o seu atendimento, para os seus pacientes. E eu vou encerrar aqui com a minha última pergunta, que é justamente o que os participantes do congresso podem esperar aprender e aplicar na prática clínica deles a partir da sua palestra, doutor. Então, pronto. Muitos conhecem a modulação intestinal, né? Muitos acham que modulação intestinal é só prebióticos e probióticos. E eu vou mostrar para vocês que existe um mundo muito grande além dos prebióticos e probióticos para vocês buscarem para o equilíbrio redox da sua microbiota intestinal. É isso aí. Nós estivemos aqui com o doutor Eurípides Barçanufo, médico gastroenterologista. Doutor, foi um prazer bater esse papo com o senhor. Eu agradeço pela sua disponibilidade e o congresso já está quase aí. A gente vai se encontrar lá e, além do que conversamos um pouquinho aqui, com muitas outras coisas especial para os nossos participantes. Com certeza. Eu termino com a frase que eu sempre falo, que é gratidão e carpe diem. Gratidão também, doutor. Até breve. É breve.